pensa que daí passou tudo. Agora ela vai se recuperar, agora ela vai ficar um pouquinho mais gordinha, né? Vai comer. Passou aquela fase, né? O Senhor já fez a obra, né? Já fez a obra, então agora vai se erguer, né? Quando penso, estava lá tomando aquele sustágio, sabe, irmãs? As irmãs conhecem, né? Para dar força, para dar energia. Então tinha que tomar aquelas coisas lá horríveis. Ai, é muito ruim aquilo. E eu dizia, meu Deus, tem que tomar. Mas tinha que tomar cada 2 horas, aquela coisa toda. Porque eu fiquei desnutrida, totalmente. E quando estava assim, o meu esposo daí pegou, que agora, daí eu não contei, né? Ele fez a cirurgia, 165 quilos. Hoje ele só pesa 80, 79, 80. Está super elegante, cuidando de mim, né, irmão? Cuidei dele, agora ele cuida de mim. Então, ele está bem. Daí, o que acontece? Estava almoçando com ele numa sexta-feira, pronta, porque à noite eu tinha que viajar para São Francisco de Paula na abertura de um congresso das irmãs. E meia hora mais ou menos da tarde nós estávamos almoçando e de repente aquela dor abdominal rasgando tudo e eu não sabia de onde que vinha, o que era, e eu grito assim, imagina aqueles filmes de terror, aquela dor e aquele grito que meus vizinhos ouviram. E disse, o que está acontecendo na casa da Prudência? Isso tem louvor, é tudo em paz, é tudo, e aquele grito. Os vizinhos vieram para fora, né? Mas tudo bem, acalmou, tomei um remédio achando que era uma dor, não sei, tomei um diclofenaco lá para aliviar aquela dor, mas não sabia por que estava ruim tomando aquele diclofenaco, só tomei para aliviar a dor. Meia hora depois, outra dor, só que essa foi insuportável. Que quando ela veio, que rasgou com tudo, eu começo a perder o movimento das pernas. Começou aquele formigamento, começou a subir, e eu disse, meu Deus, eu disse para o meu esposo, é um AVC, só pode ser um AVC. E eu não conseguia mais, ele paralisou, fiquei totalmente paralisada, não conseguia mais caminhar. Para colocarem no carro, ele e a minha filha foram com muita dificuldade. No momento que ele me deitou no carro, ali fiquei naquela posição. Chegando no hospital, os enfermeiros chegaram, não conseguiram colocar numa cadeira de rodas, não conseguiram, eles já vieram com a maca. E assim que me deitaram na maca, naquela posição, eu fiquei naquela maca. E a médica veio a minha pressão, mede a pressão. A minha pressão 23/13, explodindo, explodindo, e lá mesmo eu perco os sentidos. Isso era em torno de 2 horas, 2h30 da tarde. Quando eu acordo, já eram 9 horas da noite, mas para mim aquilo tinha sido segundos. Mas quando eu acordo, eu disse assim, ué, o que eu estou fazendo aqui? E o meu marido estava do lado, eu disse, tu vai ter que ir me levar, porque eu estou com esse problema na perna, não estou sentindo a minha perna ainda, então tu vai ter que dirigir. Ele pegou e disse assim, fica calma, porque lá em São Francisco de Paula tem uma igreja orando por você, já é 9 horas da noite, e amanhã às 8 horas tu tem uma cirurgia. Eu disse, cirurgia? Mas cirurgia de quê? Ele disse assim, caiu uma hérnia onde tu perdeu o movimento das pernas e ela vai ter que ser retirada com urgência. Jamais pensei, queridos, que eu tinha problema de coluna. E eu disse, mas como assim? Sim, fica calma, tudo vai dar certo. Então ali foi a primeira cirurgia de uma hérnia de disco. E eu disse, tudo bem. Fiz a primeira cirurgia. Queridos, os médicos disseram assim,
essa cirurgia vai ser só para você não infeccionar, porque a hérnia caiu, para não infeccionar o teu nervo. Tanto que às vezes você pode ter notado, eu não me ajoelhei quando eu cheguei, é que eu ainda tenho dificuldade, eu não posso ainda dobrar, me curvar assim, então eu oro sentada, tenho que orar sentada. Mas quando eles retiraram a primeira hérnia, tiveram que cortar um pouquinho do nervo dessa perna, né? Então eu tenho um pouquinho de deficiência, mas isso nem me aparece. O Senhor é perfeito, né? Nem me aparece. E ali começou o processo. A minha coluna tem as hérnias, ela simplesmente, sabe, nós que somos mulheres, que a gente vai fazer a comida, pega o dorso do frango, vai cozinhar, né? Eles ficam inchados e vão para trás, né? A minha coluna ficou assim, toda solta, como o dorso de uma galinha, sabe? Do frango. Veio para trás, do bulbo até a L5, até o finalzinho da coluna. A minha coluna ficou toda solta. Queridos, eu digo aqui para você, 2 paradas cardíacas na hora da cirurgia, porque na primeira foi só para retirada, tudo bem. Depois eu já entrei em processo de outras cirurgias. Em 5 meses, hoje é maio, hoje está fazendo 11 meses da última cirurgia. Do ano passado, 11 meses, estou de pé. Glória a Deus. 2 paradas cardíacas. O médico chegou e disse, não vai mais caminhar. Hoje aqui eu tenho 8 parafusos, 3 braceletes, enxertos, pinos. Na parte cervical, aqui eu tenho mais 10, mais 3 braceletes, enxertos, onde foi retirado desse osso os enxertos, onde foram retirados desse osso os enxertos. E os médicos disseram, não vai mais caminhar, vai ficar totalmente debilitada. E disse para o meu esposo assim, compra uma cadeira de rodas. Só que o meu esposo, ele não falou que eu ia ficar numa cadeira de rodas. Mas, eu estava lá no hospital, eles vinham, pastor, com aquele ferro, sabe? E riscavam a minha perna para cima, para baixo, embaixo do pé. Mas como foi uma cirurgia muito longa, eu achava que era normal da anestesia. Porque eu estava totalmente sondada, recebendo sangue, recebendo oxigênio, sonda para tudo quanto era lado. Sonda, eu era toda sondada. Meus batimentos fraquinhos. E o médico disse para o meu esposo, ele não falou. Daí passaram-se alguns dias, tentaram tirar o oxigênio, mas eu não consegui. Eu estava na UTI, não consegui, tive que ficar mais tempo. Depois, aos pouquinhos, eu fui saindo daquele quadro de UTI. Quando eu tento levantar, a primeira tentativa, eu caio. Daí o médico disse, você não pode. Por que eu não posso? A tua cirurgia foi muito complicada, Prudência. Então fica calmo, fica tranquilo. Mas eu vi ele conversando com meu esposo. Daí eu disse para ele, o que aconteceu? Não, ele só estava dizendo que nós vamos comprar uma cadeirinha de rodas para ti não ficar assim tão triste, para a gente caminhar. Eu disse, não. Sabe quando você fica triste? Eu fiquei triste. Amados, eu fiquei triste. Eu disse, não, o Senhor operou um milagre na minha vida, eu não vou andar em cadeiras de rodas de jeito nenhum. Não vou andar, eu tenho muita coisa para fazer. Daí ele pegou e disse, não, mas tudo bem, tu não quer cadeira de rodas? Tudo bem. Fiquei triste, virei para o lado da cama, assim, sabe? Meu corpo, a minha mãe ajudou assim, virei do lado assim. E ali fiquei. Queridos, não tentei levantar. Por uns 3 dias. Muito triste. Meu coração angustiado. Chorava, angustiado. Eu dizia, Senhor, eu tenho
promessa na minha vida. Tu falaste que eu ia viajar, que eu ia atravessar oceanos falando que tu era poderoso, que eu ia por este Brasil dizer o quanto tu é misericordioso. Eu não aceito, Senhor. Opera um milagre na minha vida. E eu estava muito fraquinha. Voltou a eu perder o oxigênio. Tive que voltar para o oxigênio. Quando nisso estava um casal que estavam visitando os pastores, e eles disseram: ela está morrendo, irmã. Para minha mãe, ela está morrendo. A minha mãe disse: não, só os batimentos correram, porque o meu batimento começou a ficar. Começou a ficar fraquinho novamente. A minha mãe, com autoridade divina, de mãe, guerreira, forte, ela chegou no meu ouvido. Ela diz assim até hoje, ela disse assim: minha filha, eu não sei o que eu falei para Deus, mas eu falei, foi uma coisa muito pequena, mas eu pedi socorro. Eu não lembro agora, mas ela disse que pediu socorro. Ele disse: Senhor, a minha filha está nas tuas mãos, não leve ela. Mas os que estavam no meu quarto lá na UTI, na CTI, que eu já estava na CTI, eles falaram assim para ela: irmã, fica calma, a passagem dela vai ser linda, porque ela vai cantar na glória. Daí a minha mãe repreendeu e disse: vocês vieram aqui orar ou vieram dizer que ela está morrendo? Vamos orar por ela. E ali ela repreendeu. E ali ela orou. E ela disse que eu dormi. E eu dormi até 10 horas da noite. Quando eu acordo, 10 horas da noite, eu disse: mãe, eu quero uma água, eu quero comer alguma coisa. Deu fome, queridos. E eu comi aquele pouquinho ali. No outro dia, a minha cor já não era mais verde, porque a minha cor era verde, sabe, cor de defunto, né, irmão, que se diz assim, não é? Eu estava com aquela cor. E daí, no outro dia de manhã, eu já estava mais rosadinha, me recuperando. Começaram a tirar já o oxigênio. Eu comecei a ter forças. E eu pedi para minha mãe: mãe, eu quero levantar. Daí ela disse: tu vai tentar, minha filha, só fica sentada na cama. Eu disse: não, ou eu vou caminhar hoje. Ela disse: tu vai caminhar? Tu tem certeza que tu vai caminhar? Vou, hoje em nome de Jesus eu vou caminhar. E eu estou bem, eu já estou super bem. Mas o tempo era o tempo de Deus, queridos. Porque o médico estava chegando na porta do meu quarto, quando eu já estava sentada, e a minha mãe, como sempre, mãe, estava assim em pé. Levanta, querida. Ela estava assim, e ela estava assim, comigo. E o médico disse assim: Prudência, o que tu está fazendo? Eu assim para ele, porque eu sou bem assim, sabe, irmão? Sou bem assim, alegre, e falo, e não paro, sabe? Eu disse: eu estou de pé, por quê? Não posso? Ele disse: pode, tu pode tudo. Ele já sabia do meu quadro que eu tive tuberculose, porque ali a gente conta tudo mesmo, né? Falando de Deus para todo mundo em hospital, que ele opera milagre. E ali eu comecei assim. Eu não caminhei, queridos. Eu arrastei meus pés. Era arrastando. E ele chamou a fisioterapeuta e disse: vou lá chamar a fisioterapeuta agora, porque está acontecendo algo que jamais eu pensei que iria acontecer contigo. E eu quero dizer para você que eu saí daquele hospital caminhando para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho dito: você pensa que eu fiquei naquela cadeira de rodas? Se alguém entrar no meu Face, até vai ver uma cadeira de rodas, até ver. Mas foi porque assim, como eu tinha 18 parafusos, o que o médico aconselhou? Fica com a cadeira para te receber os teus amigos, para te comer, porque eu não podia ficar muito tempo de pé. Eu tinha que ter estrutura, aprender a me apoiar. Porque aqui é um peso, queridos. Vocês pensam que é uma parede de ferro. Uma parede, sabe? Então, assim, eu tinha para receber os meus amigos que estão lá.
Se você tem Facebook, entre em Prudência Araújo, você vai ver, pega lá os álbuns e você vai ver a minha história. E eu digo a você, querido, que eu estou aqui em pé, viajando, dizendo que Ele é poderoso, sim. Que Ele opera um milagre. Hoje você está vendo um milagre. E quando eu disse a você que o vendaval continua, é porque fazem 45 dias que eu tirei o nódulo da mão. Sabia? Mas estou aqui, porque o Senhor não permitiu que ele fosse maligno. E eu estou aqui em pé dizendo a você que o Senhor opera milagre. E que você jamais venha desistir deste Deus, queridos. Quantas vezes nós passamos por tempestade e vamos largar o Senhor? Passei, o Senhor não está ao meu lado. Mas eu quero te dizer que a cada segundo da tua vida, Ele está ao teu lado. E você não chamou por Ele. É só chamar por Ele que Ele está ali. Ele conhece o desejo do teu coração. Ele sabe do teu pensar. Ele sabe do teu agir. Por que você não pede ajuda a Ele? E que essa noite você possa pedir ajuda a este Deus que tudo pode. A este Deus que sofreu tanto por você, que naquela cruz padeceu. Eu estava lá no Peru há 3 meses atrás, e quando eu estava passeando lá, os missionários estavam levando, e ele pegou, e eu estava passeando pelo shopping, uma peruana disse assim: pare. Eu disse: como? Daí para mim, eu fiz assim, brasileira, não entendo muito. Pare. Eu disse: pois não. Daí já veio, e ela disse assim: fala o que está dentro do teu coração para mim. E eu disse: ensina-me a amar, mesmo quando o sol ao meu redor. Cantei para ela. Tem no Face. Porque a filha do missionário, muito esperta, gravou rapidinho. Sabe? Gurias, né? Os jovens são muito rápidos. Pega e já lançou. E ali aquela médica, dentista, começou a chorar. Glória a Deus. Ela disse: eu precisava ouvir que Ele me ama. E hoje ela está se congregando lá no Peru, querido. E eu contei a ela o que o Senhor fez na minha vida. E ela se entregou aos pés do Senhor Jesus. Então não desista. É o número 17, né? Não desista deste Deus. Não pare de glorificar o nome dEle. Por mais tempestade que venha em nossas vidas, adore o Senhor. Exalte o Senhor. Mesmo quando tudo está difícil, adore Ele. Amém? Eu creio que este louvor vocês conheçam. E se você conhecer, você pode louvar comigo. Amém? Oh, aleluia.